Hoje nós iremos falar sobre a célula, mais precisamente sobre as membranas e transporte, tá? Aqui nós temos um GIF mostrando um balão, tá? Um balão que contém água, e esse balão, como qualquer outra membrana, ele faz uma separação do meio interno com o meio externo. É só você perceber, né, quando houver algum tipo de lesão nessa membrana, realmente você vai ter então um desequilíbrio, né, do meio intra com o meio extra. É o que está acontecendo nessa figura, tá certo? Nós iremos hoje, gente, falar muito sobre essa parte da membrana plasmática e sobre os transportes que acontecem nela. É claro que nós teremos outras videoaulas que também vão falar sobre as células, mais precisamente sobre citoplasma e núcleo, e hoje nós iremos falar precisamente sobre a membrana plasmática, que é justamente essa regiãozinha aqui, ó, ok? Que delimita o espaço que está fora, que é o meio extracelular, com o espaço intracelular. No meio intracelular, nós temos aqui o citoplasma, com suas organelas, e nós temos também aqui o núcleo. Nós iremos ter duas videoaulas para falar das duas, sobre o citoplasma e sobre o núcleo. Sobre a membrana plasmática, a gente pode perceber que ela é formada por uma bicamada, ou seja, por duas camadas de um tipo de lipídio que é chamado de fosfolipídio. Fosfolipídio é justamente esse aqui, gente, ó. Ele apresenta uma cabecinha azul e duas perninhas, tá certo? Um domínio hidrofílico, que gosta de água, e um domínio hidrofóbico, né, que não gosta de água, por isso fica escondido aqui. Então, nós percebemos que existe o que? Existe uma face, uma camada que fica para um meio extracelular, ok? No meio extracelular existe o líquido extracelular. E existe uma outra camada que está no meio intracelular. E no intracelular nós temos o líquido intracelular, que é o citosol, né? Que é a parte solúvel do citoplasma. Então veja bem, além desses fosfolipídios, esses fosfolipídios eles estão estabilizados por moléculas de colesterol. Você pode perceber aqui, nesses grupamentos em amarelo, são moléculas de colesterol. E anexado a essa camada, essas duas camadas de fosfolipídio, você pode perceber que existe a presença de muitas proteínas. Muitas dessas proteínas elas atravessam a membrana, são chamadas de proteínas integrais. Outras não, outras ficam ou na região, né, externa ou na região interna, ou no meio intracelular ou extracelular, né? Essas proteínas são chamadas de proteínas periféricas, tá? Além disso, nós temos aqui carboidratos que estão associados a proteínas. Essas proteínas que apresentam resíduos de carboidratos são chamadas de glicoproteínas. E existe também aqueles carboidratos que estão ligados a lipídios. Esses lipídios, por sua vez, são chamados de glicolipídios. Ok? Então, a gente vai falar agora sobre o processo de difusão, né? Os processos de transporte como um todo. Mas vamos começar a falar sobre dois processos de transporte passivo. O que é um transporte passivo? É onde não tem nenhum tipo, né, nesse transporte, nenhum tipo de gasto energético. O processo acontece normalmente sem gasto de energia. Um desses processos é a difusão, né? Como você pode perceber nessa figura, na difusão aqui eu tenho uma proveta com água destilada e que foi colocada ali no fundo uma barra, né, uma barrinha de um corante, certo? À medida que esse corante ele começa a se dissolver, o corante ele sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, você começa a perceber nas figuras que esse corante ele começa a atingir outros meios onde ele não existia. Ou seja, do meio mais concentrado de corante para o meio menos concentração de corante. Esse processo é conhecido como difusão, gente. E a difusão ela pode se dar de duas formas. Todas duas de forma passiva, ou seja, as duas formas acontecem sem gasto energético.
Nós temos aqui a difusão simples. O que é a difusão simples? Veja só, eu estou retratando aqui a bicamada lipídica, o meio extracelular e o meio intracelular. O que está acontecendo? Uma determinada molécula, essa molécula ela geralmente é lipossolúvel, isso quer dizer que ela não gosta de água, certo? Ela vai poder se difundir na membrana sem auxílio nenhum de nenhuma proteína transportadora, ok? Esse método, esse mecanismo é chamado de difusão simples, onde ele passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado sem auxílio de qualquer proteína transportadora. Veja que ele se difundiu pela membrana, tá certo? Isso acontece muito para moléculas que são lipossolúveis. Isso inclui, por exemplo, o oxigênio, gás carbônico, certo? Dentre outros. Você pode perceber, você pode ver isso muito bem nas trocas gasosas, na hematose, né? Essas trocas gasosas que acontecem lá nos alvéolos pulmonares. Você percebe que o oxigênio ele passa de um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração através dessa difusão simples, como nós iremos ver quando estudarmos o sistema respiratório, tá certo? Então veja, essa difusão ela pode acontecer através de uma proteína facilitadora. Se existir essa proteína que facilita o processo, eu chamo isso aqui de difusão facilitada. Mais uma vez, entenda, no processo de difusão, seja simples ou facilitada, por ser um processo passivo, nós teremos o que? A passagem do soluto de uma molécula, de um íon, é uma molécula, exceto a água, porque na água eu vou falar de que transporte se trata. Nós temos aqui o transporte de um íon, que nesse caso, nesse exemplo, eu tenho o íon potássio. Ele passa do meio mais concentrado, que o meio mais concentrado que ele está é o meio intracelular, e passa através de um canal, tá certo? Para o meio extracelular, o meio nesse caso aqui, o meio menos concentrado para o potássio. Tá? Então essa proteína ela facilitou o processo de difusão, portanto é a difusão facilitada. A difusão facilitada ela pode se dar não só por canais, mas também por transportadores. Nesse caso, a molécula transportadora é uma molécula específica, uma proteína específica para um determinado tipo de substância, nesse caso a glicose, né, que é um carboidrato monossacarídeo, que ao se ligar nesse transportador, ela transfere para o meio, né, menos concentrado. Aqui fora eu tenho maior concentração de glicose, aqui eu tenho uma menor concentração de glicose. Como essa difusão ela aconteceu com auxílio de uma proteína, com auxílio de uma proteína, então eu chamo esse processo de difusão facilitada. Muito bem. Um outro tipo de transporte, né, que acontece de forma passiva é a osmose. Agora vamos entender que a osmose, neste caso, é um transporte de água, certo? E entenda muito bem, o transporte de água acontece sempre do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Concentração de quê? De soluto. Imagine só, se eu tenho um ambiente onde eu tenho mais sal, ok? Se eu tenho um ambiente onde tem mais sal, com certeza a água ela vai passar da onde? Do ambiente onde eu tenho menos sal para o ambiente onde tenho mais sal. Então, o ambiente que puxa a água é o ambiente mais concentrado, onde eu tenho mais sal, onde eu tenho mais glicose, onde eu tenho mais moléculas, onde eu tenho mais soluto, tá certo? Então, a gente vai voltar um pouco a falar sobre osmose posteriormente, tá? Mas entendamos o seguinte, aqui é um exemplo, tá, de um experimento onde mostra uma membrana semipermeável. Por que semipermeável? Nesse caso, essa membrana ela vai deixar passar água, mas não deixa passar essas bolinhas maiores, que é o soluto, né? Por exemplo, você pode colocar esse soluto aqui como NaCl, né? O cloreto de sódio. Então, nesse espaço aqui, nós temos mais cloreto de sódio. O que vai acontecer? A água vai passar dessa região para essa região.
Se essa a gente está só falando aqui sobre o que? Sobre o transporte de água, que é a osmose, tá? É sabido se essa membrana ela deixasse passar soluto, é claro que esse soluto ele passaria do seu ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração através da difusão. Nesse exemplo, eu quero só perceber o movimento da água. E a água, ela só vai para onde? Ela vai para onde? Ela vai para o ambiente de menor concentração para o ambiente de maior concentração. Nesse caso aqui, mostrando bastante uma pressão, que nesse caso nós temos uma pressão osmótica, que é justamente a pressão que esses componentes de esse sal está exercendo na parede da membrana. Mas isso aí, claro, a gente vai falar sobre isso em outra videoaula. Por enquanto a gente fixa aqui que a osmose seria o transporte de água do ambiente de menor concentração para de maior concentração de soluto. Ok? Isso acontece muito, um exemplo bem interessante para a gente poder representar esse movimento de água é com a hemácia em vários tipos de soluções. Ok? Aqui eu tenho a hemácia que está em um ambiente isotônico, em uma solução isotônica. Uma solução isotônica, ela quer dizer que ela possui aqui, vamos pegar um exemplo de NaCl, tá? Eu tenho aqui 0,9% de NaCl nessa solução, que é justamente a mesma concentração que eu tenho na hemácia. Dessa forma, a água não tem para onde migrar, por quê? Porque existe um equilíbrio, a mesma quantidade de água que entra, a mesma quantidade de água que sai, enfim, a célula não vai sofrer alteração morfológica. Por quê? Porque ela nem puxa água e nem libera água de forma exagerada, e que acontece em outros tipos de solução. Por exemplo, em uma solução hipotônica, onde eu tenho pouco ou nenhum sal em relação à quantidade de sal na célula. Por exemplo, se eu tenho aqui dentro da célula 0,9% de NaCl e a solução for uma água destilada, ou seja, 0% de NaCl, para onde a água vai? A água vai para onde? Para onde tem sal. Como o sal está aqui na célula, e ela aqui não tem nenhum sal, a água vai passar do meio de menor concentração para o de maior concentração de sal. O que acontece com essa célula? O que acontece? Muito simples. Essa célula ela vai o quê? Se romper. Vai acontecer a hemólise da hemácia, por conta de que vai entrar tanta água nessa célula que ela vai inchar e explodir, processo de hemólise conhecido. Bom, é diferente se eu colocar essa hemácia em uma solução hipertônica, ou seja, digamos que aqui dentro na célula eu tenho 0,9% de NaCl. Aqui na solução eu tenho uma solução com 9% de NaCl, ou seja, 10 vezes mais. O que vai acontecer? A água ela vai sair do meio de menor concentração para onde tem maior concentração. Dessa forma, eu tenho um outro evento. A célula, nesse caso, ela sofre aqui a crenação, ela murcha. E, claro, todos os dois processos, tanto a hemólise quanto a crenação, ela interfere em processos fisiológicos. E por isso que quando nós recebemos hidratação endovenosa, ou seja, recebemos soro, o soro fisiológico ele tem que estar em condições isotônicas ou isosmóticas em relação ao nosso sangue. Muito bem. Finalmente nós temos o transporte ativo. Esse transporte ativo ele é considerado ativo por quê? Porque ele vai contra um gradiente de concentração e para isso é necessário energia. Há um gasto energético, ou seja, há um gasto de ATP. Então veja que neste caso eu tenho a passagem de um soluto do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Ou seja, ele está indo contra um gradiente de concentração que normalmente iria por difusão do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, certo? Nesse caso é o contrário. Há um gasto energético para o quê? Para acontecer a passagem de um determinado íon de um local de menor para maior concentração.
Para isso se utiliza-se de bombas, né? Existem bombas e acoplado essa bomba sempre há um domínio ATPásico, ou seja, existe sempre um domínio enzimático que tem a atividade de quebrar o ATP e gastar essa energia de ATP para fazer o quê? Para fazer o transporte do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Muito bem, aqui é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é a bomba mais famosa que nós temos para retratarmos o transporte ativo, onde sempre há o que? Em primeiro lugar, o reconhecimento de 3 íons de sódio, tá certo? Que são eliminados para o meio extracelular, e a entrada de 2 íons potássios, aqui para dentro da célula. Ou seja, as nossas células elas apresentam uma maior quantidade de íons potássio dentro do que fora e, em contraste, maior quantidade de sódio fora do que dentro da célula. Isso graças ao transporte ativo, porque se fosse só pela difusão, um método passivo, esses componentes eles passariam do meio de maior concentração para o de menor concentração, certo? Que seria dentro da célula neste caso. Um outro método ativo, né, de transporte que nós não podemos deixar de falar são os transportes vesiculares, e nesse caso nós podemos mostrar a endocitose. Um tipo de endocitose é a fagocitose, onde nós temos aqui a emissão de pseudópodes, tá certo? A célula ela vai englobar, digamos, uma bactéria, que eu tenho uma bactéria, também pode acontecer com proteínas, certo? Então, receptores na membrana irão reconhecer essa bactéria ou uma proteína e vão internalizar, de forma que essa bactéria vai ficar em uma organela chamada de fagossoma. Esse método é muito utilizado para o processo de digestão intracelular, já que o fagossoma vai se unir com lisossomos, certo? Ou lisossomas, se preferir, que são organelas que apresentam uma grande quantidade de enzimas digestivas. Uma vez que essas duas organelas elas se fundem, eu tenho então a atuação das enzimas digestivas nessa bactéria, digerindo-as, certo? Todo o material que sobra do processo de digestão, ele pode ser eliminado por um outro processo chamado de exocitose. Todo esse procedimento de digestão intracelular que envolve a endocitose e fagocitose, ele gasta energia, né? Portanto, é um transporte também considerado ativo por gastar energia, mas que nesse caso não há a presença de bombas, mas sim o englobamento, né, de substâncias, de proteínas e micro-organismos, né, e com posterior digestão. Aqui uma fotomicrografia mostrando a mesma coisa, né, as projeções da membrana plasmática, mais conhecidas como pseudópodes. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que que essa aula possa ter ajudado muito você, mas eu preciso do seu feedback. Eu preciso que você coloque aqui embaixo algum comentário, alguma dúvida, tá certo? E também, claro, possa contribuir para a construção do conhecimento. Por favor, coloque seus comentários, dúvidas e sugestões. Muito obrigado e até a próxima.